Decálogo de Renan Santos aí das coisas. Vamos lá. Peraí. Acho que tá aqui. Não. Vamos lá. É o seguinte, são 10 coloquei na lições pra todo mundo que for fazer política, tá? São as minhas 10 lições pra você e eu vou encerrar o programa depois de ler os 10 e comentar, tá? Já tá no ar? Tá. Então lá, o primeiro é... Cadê? Tá na tela. Mas não tá na tela. Não, tá na tela da frente, a tela de trás não ia aparecer. Não confie em ricos. Pessoal, um dos maiores erros que eu cometi na minha vida e que eu perdi o maior tempo possível foi confiar em ricos, tá? Pessoas ricas, elas, quando entram na política e quando elas querem te ouvir, ou elas fazem em nome de uma curiosidade a teu respeito. Então, muitos ricos eu me encontrei. O MBL, eles te chamam de forma curiosa, como se fosse uma coisa anedótica. Eu te encontrar esses caras aqui, olha, isso aqui é de vanguarda, quero conhecer. Então, você vai perder seu tempo, porque você está apenas passando informação para eles. Não serve para nada. 2, para roubar o seu conhecimento e fazer ele próprio, e isso é típico de herdeiros. Então, ou seja, o filho de um rico, ele tem inveja que você veio do nada, você fez algo relevante. Como a vida dele é vazia, ele quer fazer algo relevante também. Então, em geral, ele quer copiar o que você tá fazendo pra ele fazer. Então, tem vários. A gente já, puta, a quantidade de filhotes de rico que eu já ajudei. Eu cito o nome pra não perder tempo. Gabriel Kanner, o sobrinho do Flávio Rocha, lá da Riachuelo, que agora grava vídeos de coach. O cara, mano, nunca fez nada na vida, coach, dando lições lá sobre beleza. Ele tá falando de Freud, que o Freud é coisa sobre de putaria. Freud criou a putaria, tá ligado? Freud criou a putaria. Meu irmão, a putaria sempre existiu. A humanidade é baseada em putaria. Eu tô falando em termos simbólicos e religiosos, tá? As civilizações tradicionais sempre tiveram momentos de putaria. Putaria faz parte da humanidade. Orgias. Isso sempre existiu na humanidade. Nas civilizações tradicionais. Aí o cara, não, Freud. Né? Ricos não doam pra você se você tiver um projeto político que é seu. Se você se tornar talvez um bibelô deles e aí puxar o saco deles, aí eles vão doar pra você. Então vários ricos, existem os ricos de esquerda, existem os ricos do alto interesse, que vão doar mediante interesse particular. Existem outros ricos que são muito interessantes, que são os ricos meio progressistas, são os ricos com culpa. Existem os, vou ser bem direto, os ricos liberais, cujo liberalismo reflete a forma como eles veem o mundo para o mundo beneficiá-los, porque isso vai levar à parte 2, que é... Já está pronto? Você não avisou? Tem a parte 2? Isso. Peraí. No próximo já vai estar aqui. Ideologias, em grande medida, refletem sim classes sociais. Isso não é uma regra básica. Mas classes sociais e visão de mundo se refletem sim e demais, se operam enquanto ideologia. Classes sociais operam de acordo com ideologias e fazem uso de ideologias para justificarem projetos de poder. Tá? Isso é... Renan, isso é marxista? O Marx não errou tudo. E também não é um condicionante. As pessoas não estão presas numa ideologia ou numa visão de mundo estrita da sua classe social. Mas quem ocupa determinadas posições de poder, e isso é natural, utilizam ideologias que justificam uma determinada ordem, uma determinada estrutura. O problema é que nós vivemos tempos em que as coisas são um pouco mais confusas. Antigamente a gente tinha uma ordem profundamente hierarquizada, especialmente em civilizações mais tradicionais, em uma época mais tradicional, e você aceitava aquela hierarquia. A ideia de que a nobreza tinha um direito de ser nobre e ocupar espaço de poder, que o clero ocupava, que você estava na base da pirâmide, ou você tinha uma função naquela base da pirâmide. Hoje não. Percebam, a cultura woke fala do oprimido, e todo mundo é oprimido e tal, é uma linguagem, hoje, corporativa. É uma linguagem que faz parte do mundo corporativo, e você vê isso acontecer. Quando você vê os empresários da Faria Lima e tal, o liberalismo dele é uma forma de justificar o meio de vida deles. Eles não são liberais, o tal do livre mercado pouco interessa a eles. Se eles ganharem dinheiro com o mercado em que o governo está injetando grana, como foi agora durante a pandemia, eles vão dar o jeito deles. São antifrágeis, eles se adaptam. Então, calma, não é uma condicionante, mas você nunca pode tirar isso de perspectiva, porque eu já tirei isso de perspectiva. E eu fui idealista bocó já por um tempo, especialmente no começo, e eu não lia dessa maneira. Então, quando você vai falar, especialmente com pessoas que ocupam posições de poder, classes médias altas urbanas, escolarizadas, que se tornam uma espécie de elite intelectual, formadora de opinião, elite de funcionalismo público, elites financeiras, não se iludam.
O que elas defendem serve para justificar as posições que elas ocupam na sociedade. Inclusive, a força que elas têm para mudar a cultura daqueles que eles veem abaixo deles. Que é o que está acontecendo agora com a cultura woke. Tá? Isso é importantíssimo de ter sob perspectiva, porque nós somos do campo da direita, e quando a gente fala de ideologia e classe social, a gente tende a sempre ser suspeito. E não, cara, não são coisas necessariamente condicionantes. Ninguém tá preso, né? Não, eu tô preso aqui igual o Marx fala, mas são, especialmente pessoas que ocupam posições de poder, são coisas que você tem que observar porque você encontra padrões, tá? Terceira coisa aqui, já tem aí a terceira, você tem que ficar espertão aqui pra gente... Já tá. Terceira coisa, quando você for montar um grupo político, tá, pessoal? Tá no ar? Tá. A lealdade é o maior dos valores, tá? Deixa eu ver se já tá no ar aqui. Cadê? Já tá. Tá no ar. Lealdade é o maior dos valores e não há valor político algum que substitua a lealdade, tá bom? Lealdade é fundamental. Você não funda um grupo político mediante um contrato que você obriga as pessoas a estarem com você e, portanto, elas terão multas ou cláusulas rescisórias. Não. Grupos políticos são criados mediante vínculos de ideias, de princípios e vínculos de lealdade entre as pessoas. Tá? Sem lealdade você não vai a lugar algum. E o princípio basilar da lealdade, tá? É um princípio humano profundo. Lealdade, honra, hombridade são princípios muito antigos, princípios clássicos. E nós vivemos tempos em que, em nome de novos princípios, coisas como lealdade são jogadas de lado. Em especial no Brasil, um país que você tem muitos fingidores, muitos oportunistas, um país que cultua a malandragem e um país que, como a gente sempre fala, né, ele condena o traidor, mas aceita a traição. Né? Eu diria mais, o Brasil é um país que celebra o traidor e cada vez mais celebra a traição. Isso está em todas as coisas, né? Eu vejo agora esses novos perfis de advogadas no Instagram, nossa, falando sobre como uma menina pode tomar o dinheiro do namorado. Olha, estou com um namorado agora, ele tem um apartamento, eu consigo ficar com o apartamento dele. Né? Ou seja, é um país que cultua a traição e a deslealdade. Na política, pessoas que traem são vistas como raposas inteligentíssimas. Geraldo Alckmin traiu seu eleitorado histórico, se juntou com o Lula, sendo que ele chamava o PT das coisas mais baixas possíveis, sendo muito verdadeiro nesse ponto. E aí ele traiu todo mundo. Ah, olha a visão do Geraldo. Geraldo é um político, ele se reinventou. Ele traiu, é um traidor. Isso tem todo o espectro político. No Bolsonaro, o Bolsonaro traiu toda a agenda dele. Toda a agenda que elegeu ele. Tirando a perspectiva estética da agenda moral que ele tem. Que é uma coisa fingida também. O Bolsonaro não tem agenda moral nenhuma. Nunca foi. Aí ele finge lá e ele agrada. Mas tirando isso, o resto ele não entregou nada. Nada. Absolutamente nada. E aí, né? A galera aceita, cria justificativas. Acham ele esperto. O Bolsonaro é uma raposa. Tá no Congresso há muitos anos. Sabe muito bem como lidar. E a lealdade, cara, é um princípio central. Nós estamos no MBL de pé única e exclusivamente pelos nossos vínculos de lealdade. Eu posso ter discordâncias com o Ricardo, como eu tenho aqui no programa, com o Kim, com o Arthur. Ele tem comigo. Porque nossos princípios são muito similares, mas eles têm diferenças. Agora, os nossos vínculos de lealdade, eles são profundos. Todo mundo aqui, tá? E eu tento o tempo todo dar esse exemplo, porque eu já fui traído demais. A quantidade de traidores que o MBL já teve na história dele foi muito grande. Muito grande. Só que eu olho, é sempre uma depuração. Aquele cara que saiu do nosso grupo depois da gente eleger ele, que foram todos esses outros casos, porque praticamente todos esses casos são pessoas que estavam no MBL, se elegem e largam a gente, né? Foi um livramento pra gente. E ao nos livrarmos, e a gente se livra cada vez, quando aparece um traidor a gente se livra cada vez mais rápido, a gente começa a dar o exemplo que pra ficar com a gente tem que ser leal. Princípio da lealdade, leal. Lealdade conta demais, gente. Mas o mundo vai cada vez menos tratar a lealdade como um valor importante e trata outros valores. Não, olha só, o Ricardo uma vez falou isso, sou tolerante, como se a tolerância fosse um valor maior do que lealdade ou honra. Não, lealdade e honra são maiores do que tolerância. Especialmente se você, aqui vou falar um negócio que é polêmico, se você for homem. Homem não é se você tem músculo, se você é fortão, se você tem queixo quadrado e barba, não. Homem é a sua capacidade de manter a sua palavra, sacou? É manter a sua palavra e seus compromissos. Isso é ser homem, sacou? E isso é lealdade. E você tem que ter isso. Se você não tem isso, você não vai a lugar nenhum. E esse é o terceiro princípio. Vamos pro quarto aqui. Tá?
Princípio central que tem a ver com isso também. Tá lá. Vamos lá. Tá no ar. Vamos lá, tá no ar? Não confie em quem não perde eleitores. Quem não perde eleitor não presta. Isso tem a ver com o que eu falei no ponto 3 sobre lealdade. Tá? Quem não perde eleitor ou quem age de forma esperta, porque nós temos no Brasil essa perspectiva, né, da malandragem, de levar vantagem, da ascensão rápida. E aí essas pessoas nunca perdem. No Brasil, a ideia de que o político é bom mediante o crescimento dele e as ações dele quase macunaímicas que permitem que ele malandramente suba e ascenda. E aí, quando ele perde alguma coisa, ele é escrachado e tal, sendo por muitas vezes ele perde por ser leal. O MBL cresceu muito até 2018. E aí, quando veio 2019, cara, assim, eu tinha quase febres, porque eu falava, eu quero brigar com o bolsonarismo. Nós não temos nada a ver com esses caras, nós não somos desse universo, nós não ganhamos eleição por causa deles, nós temos nossa própria história, mas eu quero que a gente passe a risca de risco pra também sair esse monte de oportunista e vagabundo que tava com a gente. E foi, cara, foi muito bom, foi um livramento, foi uma delícia ter feito isso, e foi delícia perder. Perder voto, perder eleitor, perder views, perder seguidor. Porque você se sente honesto consigo mesmo, você dorme tranquilo, e você sai de uma teia e de um jogo que é o jogo do picareta, o jogo do oportunista. E olha, não é que você é premiado por isso, porque as pessoas não te premiam, a gente falou agora há pouco no programa, você não é premiado por isso. Mas você é premiado consigo mesmo pra sua consciência, e isso faz alguma diferença. Só que, do ponto de vista até da tua própria... de uma espécie de vaidade, se você vê também isso como algo importante, como a obra que você deixa, se você pensar a tua vida também como uma obra e um legado, você fala, caralho, eu fui foda. Eu acho o nosso papel na oposição ao Bolsonaro muito mais interessante do que o papel que nós tivemos no impeachment. E a gente foi a força criativa no impeachment da Dilma, isso é um fato. Ah, mas foi muito mais, porque na época do impeachment da Dilma, a gente é os heróis, né? No impeachment do Bolsonaro, cara, na época do Bolsonaro, que a gente rompeu, o pessoal talvez não lembra, tem muita gente que começou a acompanhar a gente depois. Foi difícil, não existia nada fora do bolsonarismo, a gente foi odiado por todo mundo, né, naquela época. Sim. Era uma coisa impensável você romper com o Bolsonaro sendo de direita. Sim. E isso vai ter como ponto número 5, tá? Que é pense heroicamente. Você vê como eu não juntei assim, mas parece que tá interligado um ponto com o outro, né? Pense heroicamente. Pense heroicamente, sim. Faça coisas que não tenham a ver com o fluxo do dia a dia. Foda-se o fluxo do dia a dia. Pense coisas que te aproximem de figuras históricas maiores do que você. Quando a gente fez a marcha a pé até Brasília, era muito menos pela ação, mas muito mais pelo aspecto arquetípico de uma grande marcha, uma grande travessia. Isso, puta que pariu, é um símbolo tão forte que, né? Então, a gente sempre coloca em perspectiva tudo que a gente faz. Pense heroicamente. Pense o que o Júlio César faria no meu lugar, o que o Alexandre faria no meu lugar. A gente comenta, a gente fala desses caras nas nossas aulas na Academia MBL. Tá? Porque ficou cringe você achar que você pensa dessa maneira, que você tem direito de pensar dessa maneira. E pensar heroicamente tem muito a ver com lealdade, coragem, firmeza, resistência, resiliência, manutenção de posições. Tá? Pense nisso. Pense o seguinte, vou fazer coisas que não são do dia a dia. Porque fazer política no Brasil é uma política do dia a dia. Não vou distribuir uma emenda. Não, você não vai entrar... Você não vai ser maior do que o seu tempo fazendo isso. Você tem que fazer coisas maiores do que o seu tempo. Isso é fundamental. Entendeu? Tente fazer isso pelo menos uma vez. A gente conseguiu fazer isso no processo de impeachment da Dilma Rousseff. Fez. As pessoas vão ser obrigadas a estudar os nossos feitos. Daqui 100 anos vão ter que estudar. Sacou? Isso vai estar lá nos livros, sacou? Nós fizemos isso. Porque a gente pensou heroicamente. O Kim pensou. Todo mundo nós pensou. Todo mundo pensou com a cabeça 2, 3 pontos acima do chão. Sacou? Foi irresponsável várias vezes. Fomos atropelados, tomamos porrada. Mas pra você fazer política de forma inspiradora... Não tô falando aqui em termos de marketing, tá? Porque às vezes você vai ser cringe. Você vai tomar esses riscos em pensar heroicamente. E vai acontecer merda, igual ir pra Ucrânia. Fomos os maiores doadores privados do Brasil pra Ucrânia. E... deu aquela merda, né?
E aí vem pro ponto 6, que tem a ver com isso. Política é para pessoas ousadas, porque política também é guerra. Política também é guerra. Imaginar que política é uma mera administração da polis, como vem esses movimentos tecnocráticos que surgem aí e que acham que um bom político é um bom gestor apenas, que o bom político é uma pessoa que tem algumas técnicas de gestão interessantes, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Administrar a polis, administrar conflitos de interesse, isso acontece. Mas você vai administrar conflitos de valores. Se você tem uma ligação com o teu povo, você vai lidar com a perspectiva desse povo no tempo e no mundo pelo qual ele faz parte. E com os conflitos, os desafios, as missões históricas. Tá? E você vai ter que ousar. Vai ter que sempre ousar. E os ousados acabam vencendo. Basta ver que o Bolsonaro foi ousado e chegou onde chegou. Eu posso citar tantos outros políticos que foram ousados e chegaram onde chegaram. Getúlio Vargas, eu não vou nem assim, a história, os exemplos são tantos na história, e talvez o exemplo mais arquetípico disso seja A Sorte Está Lançada, que é do Júlio César, quando ele cruza o Rubicão, que o exemplo tá aí. Então seja ousado, tá? E tem mais um ponto. Via de regra, o malandro só é ousado na hora de trair. Mas ele é muito conservador nas posições dele. A gente cita, eu sempre uso um exemplo para diferenciar a gente da turma do Partido Novo, dessas Carlas Zambellis, mas eles podem até adotar posturas que parecem, por vezes, na forma ousados, mas são muito conservadores nessa tomada de decisão. Em geral, essas pessoas não têm um risco grande embutido nessas tomadas de decisão. São tomadas de decisões fáceis, que o público às vezes não entende, porque, enfim, tá ali, né? Ah, fulano xingou um petista, o cara é de direita e ele xingou um petista. Não, que corajoso. Não foi corajoso, aquilo é calculado, aquilo é fácil de fazer. Né? Então, só que essas pessoas, elas não vão romper uma determinada barreira que vai colocar elas acima do jogo básico. Tá? E aí, falando em ousadia, a gente tem que falar de certos tipos de pessoas ousadas, que é, nunca duvide de um burro esforçado. Galera, a gente já ouviu aquela coisa que não existe nada, né? Você pode dividir entre pessoas burras e inteligentes e esforçadas e poucas esforçadas, né? E aí nessa regra o melhor é o inteligente que não é muito esforçado, que ele sabe delegar, depois vem o inteligente esforçado, que ele gasta um pouco do tempo dele de inteligente com coisas que ele poderia delegar, depois vem o burro preguiçoso, que pelo menos ele não gera danos, e o pior de todos é o burro esforçado. Mas, cara, um tipo de figura que você vai ver na política, muito, é o burro esforçado, tá? O burro esforçado com sonhos burros e muita energia pra gastar, este cara incomoda e este cara ocupa espaço. E por muitas vezes você vai duvidar da capacidade do burro esforçado. E é o maior erro que você pode tomar. Carla Zambelli é um burro esforçado. Carla Zambelli vai ter uma votação gigantesca. Ela é profundamente burra. Eu já conversei com ela, a mulher limitadíssima, uma ostra. Só que ela é o burro esforçado, ela não trabalha, vai lá, se reúne com o hacker, ela faz merda pra todo lado, mas ela não para. Né? Os cadáveres vão caindo ali das cagadas que ela vai fazendo, mas ela não para, se esforça. O burro esforçado, em diversos setores, ele simplesmente vai ser relegado, vai colocado numa caixinha. Porque você tende a falar, não, essa pessoa aqui, qualquer um que é sério não vai levar ele a sério. Mas o burro esforçado porque na política a gente está tratando de coisas diferentes do que a iniciativa privada. Então o burro esforçado consegue invadir certas áreas e ocupar posições de poder, sim. Em movimentos políticos, em grupos políticos, na imprensa. Então você vai lidar muito com o burro esforçado e é uma dor muito grande, especialmente na democracia. A democracia, o burro esforçado ocupa posições que você não acredita, tá? Muitos burros esforçados são figuras do alto clero da política brasileira. Ainda que hajam muitas pessoas inteligentíssimas. Na verdade, os grandes vilões que tocam as coisas são pessoas muito inteligentes também. Mas o burro tá lá, nas reuniões, vai jantar com todo mundo, não duvide dele, tá? Ponto 8, que essa aí já desconecta com o que eu tô falando aqui, mas é um insight que nós vamos tratar, o homem nordestino vai salvar o Brasil. E você vai falar, do que você tá falando, Renan? Olha, cara, a gente tá acompanhando as estratégias eleitorais sendo tomadas tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, e uma coisa que praticamente ninguém fala é da subtração da potência e do poder do homem comum do Nordeste, tá?
você percebe que todos esses benefícios, políticas sociais, políticas existenciais são muito voltadas para as mulheres. E como não há crescimento econômico verdadeiro e há uma dependência muito grande do Estado, a capacidade do homem no Nordeste, especialmente o homem do interior, o sertanejo, que é o famoso cabra da peste, ela é deixada de lado e esse homem se frustra. E ninguém olha o homem do Nordeste sob uma certa perspectiva de, cara, o que a gente tá fazendo com esses caras? Tá? Esses caras não têm ascensão social, esses caras não estão inseridos no universo do crescimento econômico, esses caras perdem autonomia, eles perdem autonomia sobre as próprias famílias deles. Porque a partir do momento que as mulheres são sustentadas pelo Estado, e eles acabam tendo que ser sustentados pelo Estado, em certa medida o papel de homem deles é reduzido e ninguém trata disso. E eu acho que uma das coisas que o MBL precisa fazer quando for para o Nordeste, que a gente precisa crescer no Nordeste, é olhar essa questão de uma forma bem clara, tá? E ninguém fala disso e e é um tema polêmico para tratar. Mas eu já conversei com pessoas a respeito e eu acho que é um tema que nós vamos precisar olhar de uma maneira bem diferente. Até porque o que vai acontecer aqui no centro-sul do Brasil é uma coisa muito triste, porque essa cultura woke vai crescer pra cá, pra caralho. E o homem do Nordeste vai precisar despertar e se levantar, e ele vai ser uma ferramenta justamente para livrar o Brasil, incluindo o Centro-Sul, dos erros que todos nós iremos cometer nos próximos anos, tá? Então, tem aqui, quem é do Nordeste aqui, talvez vai entender, aqui tá com a mãe solteira ganhando 1.200, tendo a responsabilidade sustentada pelos homens, sim. E essa cultura toda do casamento da mulher, no fundo, com o Estado, né? Isso já vem acontecendo. Quando a gente olha pra Bolsa Família, e olha que bonita é a mulher que recebe, porque o marido vai ser bêbado. Vocês estão destruindo o papel do homem. E os primeiros a sentir isso são o homem do Nordeste. Tá? E o homem do Nordeste precisa ser empoderado. Nós precisamos trazer a dignidade e poder pro homem. Não poder pra Turlira, pro Ciro Gomes, pra esses caras. Trazer poder pro homem comum do Nordeste. Tá? Porque esse cara pode virar o jogo. E esse cara vai ser muito necessário pra virar o jogo no resto do Brasil, pra merda toda que tá vindo. Tá? Ponto número 9. Grupos políticos precisam ser pequenos. É mentira que grupos políticos... Não, você vai ter uma grande estrutura democrática e não sei o que. É mentira. Óbvio que grupos eles podem se ramificar e crescer ao redor de um determinado país, especialmente um país continental, mas a sua célula fundadora é quem mantém seus valores intactos para que eles não se percam. E você percebe isso acontecer em qualquer agremiação política que se preze. Os grupos políticos, eles refletem também as personalidades dos seus fundadores e essas personalidades, elas servem como uma maneira de fixar não só o determinado conteúdo programático de um grupo político, mas a sua forma, a sua personalidade. Veja que o PDT tenta o tempo todo emular o Brizola e, por tabela, o Getúlio Vargas ali. O Ciro tenta fazer isso o tempo todo, buscar essas coisas como referência, tá? Mas muito porque esses grupos, em geral, essas células fundadoras, elas não são grandes. Pra gente, por exemplo, no MBL, ter um grupo fundador que conta com figuras como Kim, como Pedro Deirô, como meu irmão, comigo, com o Rubinho, com o Fred, a gente tenta manter isso o tempo todo intacto. Mesmo que as nossas vidas elas vão alterando. E aqui no escritório onde a gente tá, isso se reflete num grupo que tá um pouco maior, mas as pessoas entendendo a nossa cultura. O Júnior tá aqui, cara, eu tava falando isso com ele. Ele tem a nossa cultura. Ele foi ajudar não posso falar que ele foi ajudar igual campanha. Ele não foi ajudar ninguém lá no Paraná, que é o estado dele, dentro de uma perspectiva de ação política que é a nossa. Isso ramifica. E eu sei que no começo do MBL, nós não conseguimos passar essa cultura para os outros. A academia tá ajudando a criar essa cultura, tá ajudando a espalhar, só que isso tudo vai ser devagar. No fundo, traduzir a alma de um determinado grupo político, que envolve as pessoas, e sempre tem aquela coisa, mas política não é sobre pessoas, é sempre sobre ideias. Não, é sobre pessoas, é sobre personalidades, sim. Não tirem o poder, não só do carisma, mas da forma humana de conduzir as coisas, da perspectiva humana de encarar o mundo e as pessoas de um determinado tempo ao teu redor, de perspectiva, tá? Isso é fundamental. Isso é real. Grupo 10, ponto 10, seja ousado e conservador ao mesmo tempo, tá? Isso é um ponto que pra mim é central. Veja, se eu fosse fazer um yin-yang no MBL das figuras públicas, eu teria de um lado o Rubinho Nunes e do outro
o Arthur Duval. O Arthur Duval é o menos político das nossas figuras públicas. O Arthur Duval é caótico. O Arthur Duval assume riscos, por vezes desnecessários. Bom, a gente viu. O Arthur Duval, ele é um elemento disruptivo, enquanto o Rubinho é ordem. O Rubinho é o político que quer administrar a polis, mas o Arthur é o político, ou a liderança política, que permite que você chegue ao poder na polis. Só que eles são muito diferentes. Se nós fôssemos um movimento só Arthur Duval, nós seríamos caos o tempo todo. E se nós fôssemos um movimento só Rubinho Nunes, nós perderíamos a vitalidade e a energia. A beleza de um grupo político é conter essas duas coisas. Tem pessoas que andam no meio aqui no MBL, e talvez o exemplo mais claro do equilíbrio é o Kim Kataguiri. O Kim congrega o elemento de gravitas, de gravidade, e de células, que é velocidade. O que é gravitas e células? Eu explico isso nas aulas da academia. Gravitas, gravidade, poder, calma, estabilidade, precisão, ordem. E céleras, velocidade, juventude, energia, caos, inovação, disrupção, revolução. São dois elementos que têm que caminhar juntos. E que são elementos que são antitéticos, mas eles são necessários. Você tem que estar o tempo todo com esses dois elementos. Um é o elemento feminino, o Arthur é esse elemento feminino na gente, que é o elemento mais caótico. E existe o outro elemento que é o elemento masculino. Tá? E na política você tem que ter os dois. Eu explico nas nossas aulas, a gente trata da questão no livro que chama Mitra Varuna, de um pensador que chama Georges Dumézil, um francês, que trata desse aspecto duplo da soberania, ou seja, o poder se manifesta de maneira dupla, entre caos e ordem, masculino, feminino, esses dois elementos aí. Então esse masculino e feminino eu estou trazendo mais, ainda que eu abordo um pouco isso no livro, mas esse elemento veloz, caótico, mais violento, e outro elemento mais ordem, tal, sol, lua. Cara, é muito louco. E isso é necessário. O MBL tem que expressar isso. O MBL é um movimento que tem o Arthur Duval e o Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes faz justiça através da justiça. Ele busca, através da ordem, reparar algo que está errado. E o Arthur, ele busca o conflito com aquilo, né? Essa potência, essa energia. E para o MBL funcionar e para ele ser um movimento verdadeiro, ele tem que ter isso. E veja só, projetos de poder que se tornam hegemônicos, eles congregam essas duas coisas. O PT tem isso. De forma muito clara. Tá? Se eu citar um grupo político aqui no Brasil, ele tenta fazer conciliar esses dois elementos aí, ainda que o elemento do caos, até para a natureza de esquerda deles, seja muito mais presente. E eu aqui tendo ser uma espécie de um freio e contrapeso. Uma hora eu sou caótico, outra hora eu sou ordeiro. Muita gente, tanto que as pessoas falam o Renan é um louco. Isso é um clássico, o Júnior sabe disso. O Renan é um louco. Do outro, as pessoas falam, o Renan é um articulador de bastidores, muito... Então, o que é? Então, cara, eu tenho que ficar flutuando, porque a gente não pode deixar o MBL nem ficar muito caos, nem muita ordem. A gente tem que estar com esses dois elementos para ele poder ser essa força política interessante. Então, se você um dia tiver um grupo político, pense dessa maneira, tá? Este foi meu decálogo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? São as minhas 10 lições aí sobre política e, enfim, estou feliz porque não é um programa que não tinha pauta.